O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como leis? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com o levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante, pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo Padre Emerson, que alegria reencontrá-lo, Padre Renato, todos os demais missionários redentoristas, nesta casa tão linda que nos acolhe hoje, queridos irmãos e irmãs presentes neste santuário lindíssimo, que nos abraça com carinho e que, com um sinal de esperança, faz com que nós voltemos para a nossa casa transformados, diferentes, hein? Meu povo que nos acompanha aí também, pela TV Pai Eterno, também aqui pelas mídias do santuário, pessoas de diversos lugares. Quero saudar também o querido povo de Belo Horizonte, lá do Santuário São José, que nos acompanha neste momento. Uma família de Deus. Nós estamos meditando um tema importantíssimo para a nossa vida de igreja. Ao falar de esperança,
nós conseguimos então sair da beira da morte, do sepulcro, quando os tormentos da vida, as provações, as tragédias, as dores, os sofrimentos tentam nos dizer que não há saída. Aí nós olhamos com o olhar daquele que recebe a ajuda do bom samaritano. Meus irmãos e irmãs, nós temos esperança quando alguém estende a mão. Nós temos esperança quando a caridade é colocada em prática. Então que nós voltemos para nossa casa hoje transformados. Qualquer novena que nós celebramos na nossa vida tem este foco, tem este objetivo, transformar a nossa caminhada de igreja. Você não é a mesma pessoa que começou lá no primeiro dia da novena, né? Se formos as mesmas pessoas, nós não nos abrimos ao Cristo. Precisamos abrir cada noite o nosso coração para que Ele toque, para que Ele transforme a nossa caminhada. Então é uma caminhada de esperança, novena em honra a Nossa Senhora, nossa mãe, a Senhora da Conceição, Imaculada Conceição. Ela que foi concebida sem o pecado original, ela que é mãe da esperança, ela nos dá luz para que durante esses 9 dias consigamos captar, consigamos concretizar aquilo que nos é proposto. Quando olhamos para o Evangelho de hoje, conhecidíssimo de todos nós, só está no evangelista Lucas, no capítulo 10, o bom samaritano. Nós percebemos que o nosso olhar também precisa se transformar. Se eu sair desta igreja, perceber onde está o sofrimento, a dor, onde está a necessidade maior, se eu vir, se eu olhar, mas se eu passar do lado e ir pelo outro lado, com certeza eu não compreendi a mensagem de hoje. 2 personagens passam e vem um seu igual, caído à beira da morte, quase à beira do sepulcro. O primeiro sacerdote vê, mas passa ao lado, ou seja, vai adiante, ele não se aproxima. Depois vem um levita que também trabalha na igreja, no templo, vê, passa pelo lado, não se aproxima, não quer ter nenhum contato com o sofredor, não quer ter nenhuma responsabilidade pelo irmão que sofre. E vem um samaritano, a primeira coisa que o samaritano faz, também vê, percebe a situação, mas diferentemente dos outros 2, aproxima-se e sente compaixão. Uma palavra importantíssima, compaixão. Uma palavra que vem lá de um termo, de uma língua antiga, mas que hoje tem tanto significado para nós, né? Compathos, sofrer junto. Aquele homem vê o sofrimento do que está caído, do que está desesperado, à beira da morte, e sente o que ele sente, e assume as dores para si. Então, meus queridos irmãos e irmãs, assim como o coração do samaritano, vamos nos deixar tocar pelas dores, pelos sofrimentos, pelos gritos, pelo desespero que está ao nosso redor. E se nós nos aproximamos, se nós estendemos a nossa mão, se nós curarmos as feridas, se nós cuidarmos dos que sofrem, haverá esperança. Esperança de que o mundo não está numa cultura da indiferença. Nos preocupa muito, não? Um mundo que caminha para a cultura da indiferença. Eu passo, vou adiante, não quero nada com isso. Ou tem assim um simples gesto de lançar alguma coisa, alguma migalha, para minha consciência estar tranquila, não? Veja que o samaritano cuida das feridas, leva para um lugar protegido e no dia seguinte volta para ver como está aquele que ele socorreu. Então ele se preocupa, ele cria relacionamentos. Então, meus queridos irmãos e irmãs, criemos também vínculos com as pessoas que mais precisam. E muitas vezes podemos pensar que estão lá longe, sofrendo lá longe. Não, primeiro concretizar
esta ação do bom samaritano naquilo que está mais perto, é mais concreto na nossa vida. Não adianta eu ser misericordioso, não, com as pessoas lá de fora, e lá dentro da minha casa eu viver um caos. Então está na hora sim de eu estender as minhas mãos, de eu ver, de eu perceber, de me aproximar, de curar as feridas daqueles que estão perto de nós. Por que não deste esposo e dessa esposa que há muito tempo não conversam, que há muito tempo não se reconciliam? Por que não entre os pais e os filhos, que muitas vezes estão cancelados no diálogo, cada um no seu mundo, cada um na sua ilha? Por que não entre os vizinhos, que um dia se desentenderam e não conseguem se perdoar? Por que não na igreja, entre os agentes de pastoral, entre os irmãos de comunidade, que nós nos amemos mais, nos aproximemos mais, cancelemos da nossa vida a cultura da difamação, da fofoca, da intriga, da inveja, e formemos uma comunidade de paz. Queridos irmãos e irmãs, com os olhos do bom samaritano, nós conseguiremos levar esperança para uma sociedade que caminha para uma cultura da indiferença. Se nós percebermos a bondade, a caridade, o amor no nosso lado, a esperança ela vai ser iluminada, a esperança vai explodir no nosso coração. Meus queridos irmãos e irmãs, Paulo, em uma das suas cartas, a primeira carta à sua comunidade de Tessalônica, na Macedônia, aos Tessalonicenses, ele fala uma mensagem que é para todos nós, não só para os Tessalonicenses, para todos nós. Meus irmãos, preparemo-nos, nós que somos do dia, sejamos sóbrios. Olha o tempo que nós estamos celebrando, isso é muito importante, o advento, né? Estejamos sempre atentos, porque há muitas coisas querendo nos separar de Deus. Sejamos sóbrios, revistamo-nos da couraça do amor, que é caridade, e da fé. Assim nós vamos conseguir vencer esta caminhada. Coloquemos o capacete da esperança de salvação. Quem tem esperança de que o Senhor vem nos salvar, de que está conosco, de que não nos abandona, esta pessoa, ela jamais desanima na caminhada. Coloquemos então o capacete da esperança de salvação. Haverá sofrimento, haverá dor, haverá sim provações durante o caminho, mas todos os dias façamos esse compromisso com Deus. O grande, o coração do grande, que nós poderíamos chamar, é o maior de todos os bons samaritanos, o coração do Senhor que não nos abandona. Ele com certeza nos protegerá de todos os males e perigos nesta caminhada. Com Maria, ela com certeza não nos deixará nos sentindo órfãos, desesperados. Maria vem ao nosso encontro. Queremos que ela possa também nos ajudar nesta caminhada, nos inspirando a fidelidade. Mais fiel do que ela, não houve, não há, não haverá. De Maria, de Jesus, Maria entende mais, como diz o Padre Zezinho, né? De Jesus, Maria entende mais. Que ela nos incentive todos os dias a buscarmos uma sociedade, uma comunidade de bons samaritanos que se deixam tocar, olham, percebem a dor, o sofrimento e estendem as mãos. Então agora, para finalizarmos, eu convido a todos para fazermos esta oração. Uma oração que vai subir ao coração do Pai, uma oração de todos os romeiros da Senhora da Conceição, uma oração que brota do nosso coração sincero, dizendo para o Senhor: Senhor, eu reafirmo a minha fidelidade, nada vai me separar de vós, confio e tenho esperança que o Senhor tem compaixão e jamais vai me deixar sozinho, principalmente nos momentos de sofrimento. Então esta oração é uma canção de um padre muito conhecido, o Padre Zezinho, que diz o seguinte: quando a dor, quando o sofrimento vierem e tentarem nos desanimar, olhemos para a cruz do Cristo, olhemos para o grande coração compassivo, que não se esquece de nós, que estende as suas mãos, especialmente nos momentos mais necessitados.
ou quando nós nos sentimos à beira do abismo e do sepulcro, então, com certeza, o Senhor nos dará força e esperança para continuarmos.